Mais uma edição do programa Mundo Afora e o assunto do momento é Portugal. Em Portugal mudaram todas as regras de imigração, isso está pegando por lá. Brasileiros que chegaram no início do ano estão encontrando dificuldade, ou seja, mudou todo o esquema de pessoas que chegam no país, não pode mais. E segundo as novas normas de Portugal, você que está atento, você que está com viagem marcada para Portugal, se é turismo, tudo bem. Mas se você tem, vislumbra morar em Portugal, a coisa mudou. Não é mais bem assim. Com um novo ministro que assumiu, Luís Montenegro, ele realmente endureceu o jogo e ele diz o seguinte, abre aspas, Portugal abusou da capacidade do interesse na questão do imigrante, ou seja, extrapolou. Esse é o primeiro-ministro, não, Adriano, esse é o primeiro-ministro do Reino Unido. Mas, enfim, o Montenegro, ele chega com força total, já ditando regras, muitas coisas acontecendo. E hoje também você vai ver uma das maravilhas do mundo, um dos vídeos que realmente mais vistos a gente traz na questão dos vídeos incríveis. E para falar sobre Portugal, nós estamos com a Laine Ferreira, que ela está lá na Espanha. A Laine, que é uma consultora de imigração, trabalha em Portugal, ela está ao vivo. Laine, bem-vinda. A coisa mudou e a situação complicou em Portugal, não é isso? Portugal ele fez umas alterações na imigração, eles estão fazendo constantes alterações, vai mudando todo momento, e agora uma alteração bastante importante que dificultou para quem já está no país se legalizar. Pois é, daqui a pouco a gente vai detalhar mais. Então, por exemplo, se você está com viagem marcada, ontem muita gente entrou em contato comigo, mandou mensagens, pessoas aqui que estão com viagem marcada, que pretendem morar em Portugal, chega como turista e depois vai se acertando para pegar uma condição de morar no país. Não pode mais. De acordo com o Luís Negro, o novo ministro, isso não vai ser mais, Luís Montenegro, isso não vai ser mais possível. Portugal adotou uma nova regra. Ele não descarta a importância do imigrante. Diz sim que Portugal precisa da mão de obra do imigrante, mas que vai ter assim, um consenso de avaliar quem chega no país a partir de agora. E o nosso convidado no estúdio é o Anderson José. Ele morou em Portugal, ele está aqui no estúdio e ele vai contar da sua experiência em Portugal. Anderson, bem-vindo. Você já está no Brasil e você não vai passar ou não passou por esse pente fino, não é isso? Boa tarde, Walter. Realmente isso daí agora ficou complicado para todos nós, né? Como o programa também que você faz direto sobre o sonho de sair do Brasil e buscar algo melhor lá fora, agora as portas estão fechando. Está ficando complicado lá. Não é mais aquela de você chegar e já ser acertado no seu trabalho, ter a facilidade de poder encontrar um trabalho e acabar levando aí o teu sonho, né? Exato. Tá fechado as portas aí. Daqui a pouco o Anderson vai contar da experiência dele em Portugal, muitos assuntos para a gente mostrar aqui no Mundo Afora. O programa está entrando no ar, você é o meu convidado. Vamos nessa? Começando aqui o programa Mundo Afora, eu queria mandar um abraço para duas pessoas muito especiais que acompanham o programa. Não perde o Mundo Afora, a senhora Lourdes Aparecida Scarpione e a senhora Maria das Dores Scarpione e também o Paulo Scarpione, uma família muito interessante. Abraço a todos vocês, obrigado por assim estar presente sempre no Mundo Afora. É o seguinte, vamos voltar lá então
para a Espanha conversando com a Laine Ferreira, Laine falando sobre tudo, sobre o que está acontecendo em Portugal. Mas, Laine, é o seguinte, amanhã é um dia muito especial, que amanhã vai estar sendo lançado a série especial Índia. Já já a gente volta no assunto de Portugal. Quero que a Laine, que também o Anderson e você que está acompanhando o programa, acompanhem. Eu estive na Índia em fevereiro de 2024 e foi uma das maiores viagens da minha vida. Olha que eu já passei por 17 países, mas a Índia foi um país que impactou muito pelo povo, pela cultura, pelo mistério, né? Muita coisa ao mesmo tempo, ou seja, são acontecimentos que te realmente alertam. E a Índia ensina o seguinte, que o mais importante na nossa existência é a condição espiritual, o não apego ao material. Então você aprende muito isso, fica muito latente. E amanhã, nesse domingo, às 16h, começa o especial Índia. E eu convido você para assistir, porque foi uma viagem que mudou a minha vida. Mudou a minha ótica do mundo, das pessoas, o desapego, como eu coloquei. Realmente a Índia, você tem que estar preparado para desembarcar nesse país. Como eu disse, repetindo, eu aprendi muito. E você acompanhando a série, você vai aprender, porque são diretrizes muito diferentes naquele gigante asiático. A Índia, que hoje tem a maior população do mundo, 1,4,9 bilhão de habitantes, 43 milhões de deuses, mais de 200 dialetos. Então você entra nesse país, você mergulha numa outra realidade, que eu vou mostrar para você nesse especial da Índia. E eu vou colocar um teaser, né, desse programa para que você sinta o que é a Índia, e convido você a acompanhar essa série que começa nesse domingo, aqui na TV Pós, a partir das 16h. Vamos ver? हेलो नमस्ते ब्राज़ील
Kamagani. Sono brasileiro, namastê. Você está convidado nesse domingo às 4 da tarde, imperdível. Realmente você vai nessa viagem e você vai aprender muito, muito com o que a Índia nos ensina. Mas retomando Portugal, voltando à nossa realidade, Laine, que está lá na Espanha. Laine, é o seguinte, muitas pessoas, como foi falado, entraram em contato, queriam saber o que muda. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão acompanhando o que muda agora a partir de quem chega a Portugal, pode já se legalizar, pode chegar como turista e transformar o visto como residente. O que mudou, Laine? Bem-vinda. Obrigada. Hoje eu não estou falando Laine, né, como é a minha experiência pessoal morando fora. É um pouco do que a gente trabalha aqui. A empresa HF Soluciona, ela está em Portugal, trabalha há anos com imigração. E antes, Portugal ele tinha um mecanismo que chamava manifestação de interesse. Você chegava em Portugal como turista, por o que fosse, você começasse a gostar, ou conseguisse um trabalho, ou procurasse conseguisse alguma empresa que precisasse da sua mão de obra, você poderia fazer uma série de documentos e para finalizar uma manifestação de interesse. Essa manifestação é como se você dissesse a Portugal, bom, gostei, quero ficar aqui, eu posso me manter, e ele avaliava e te permitia continuar vivendo legalmente, dava uma autorização de residência ou não. Então, no dia 3 de junho, isso foi, extinguiram essa situação, já não pode ser feito. A manifestação acabou, porque Portugal ela está passando por muitos questionamentos da União Europeia também, porque realmente eles abriram um canal muito grande de imigração, porque é necessário, na verdade, eu acredito que é bastante necessário, mas eles não têm a força de trabalho para poder solucionar uma demanda tão gigante como é que está chegando agora no país. Então, agora, com a extinção da manifestação de interesse, ficou mais complicado, porque não existe essa possibilidade, você chegou, gostou, agora eu quero ficar. A gente na empresa recomenda sempre que a pessoa vá com visto já para o país, porque é o ideal, você já chega tranquilo, já chega com autorização, já pode procurar trabalho, enfim. Mas aí, o que pode acontecer agora? O que as pessoas que estão chegando agora podem fazer? E as pessoas que chegaram e justo foram pegas de surpresa com a extinção da manifestação de interesse. Uma coisa que a empresa está tramitando bastante é a questão, né, e assessorando, é a questão de estudar em Portugal. Se você está em Portugal, você pode se regularizar através de um curso, de uma questão de estudar. Você pode fazer um curso técnico, um curso superior, um mestrado, um doutorado. Com isso, você poderia regularizar uma autorização de residência no país. Outra, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta, tá, Walter? Agora, eu já vou botar. Laine, na fala do primeiro-ministro, o Luís Montenegro, ele disse o seguinte, que Portugal vai priorizar os estudantes estrangeiros do nível superior, que vão para o país para fazer faculdade, claro, a mão de obra qualificada também. Então, foi emitida uma ordem a todos os consulados de Portugal, fora do país, claro, no Brasil, porque agora precisa do visto, para que haja uma avaliação mais detalhada de quem solicitar viajar para Portugal. Então mudou muito. Então aquela coisa, peguei o visto, estou chegando, vou resolver minha vida, não pode mais. O Anderson está aqui, o Anderson morou em Portugal. Anderson, quando você foi, obviamente que você chegou, qual foi os procedimentos? Você chegou como turista e pôde ficar no país. Como que foi na tua experiência? Na realidade foi tudo tranquilo, porque eu já tinha uma carta convite, né? Então isso facilitou a entrada sem nenhum problema. A parte do manifesto foi tranquilo também, consegui fazer o manifesto de interesse.
E dentro disso fui caminhando, consegui trabalho fácil. Você trabalhava com o que lá? Eu trabalhava que cidade com... você chegou lá? Eu trabalhava com Pladur. Eu cheguei em Lisboa mesmo. Fiquei em Lisboa, fiquei do outro lado. Mas ali estava tranquilo demais. A facilidade de arrumar trabalho estava em alta. Tanto é, lá é um lugar que tem muito... Está precisando muito de mão de obra. Isso daí com certeza, é a maior realidade do país. Só que imigrante lá parece que tem muito mais do que o Brasil, né? Por ser um país pequenininho daquele jeito lá. Mas estava tudo tranquilo, tudo correndo da melhor forma. Agora com essa barragem aí, ficou meio complicado para o pessoal. Pois é, Laine, essa questão que o Anderson coloca, por exemplo, a questão de trabalhar em Portugal, você explicou, mas detalhar mais esse tópico. Por exemplo, a pessoa chegou lá, o que se exige, que o primeiro-ministro alegou, segundo as normas de Portugal, é o seguinte: se a pessoa sair, vamos supor, do Brasil, com intenção de trabalhar em Portugal, ela precisa apresentar na imigração uma autorização de trabalho em alguma empresa em Portugal. É isso? Procede? Então, na verdade, nunca foi o correto chegar em Portugal e já com a intenção de trabalhar. Porque quando um brasileiro vai para Portugal, ele tem a dispensa do visto de turismo. Então, o que acontecia? Os brasileiros chegavam com visto de turismo e o governo português dava essa possibilidade de se regularizar já estando no país. Mas se você chega na imigração e diz, olha, eu vim com visto de turista e quero trabalhar, literalmente você não entraria no país. Então, é uma questão de que eu já estou e aconteceram coisas que me facilitaram a ficar e trabalhar, então eu peço autorização para ficar. Mas nunca, jamais foi permitido vir como turista e ficar. Tem essa lei, mas legalmente, se você fala na hora de chegar na imigração, isso não é correto, não está na lei. Eu não sei se eu me expliquei bem ao respeito, não sei se dá para entender. Ou seja, agora continua um pouco igual. Só que esse recurso que era tão válido, que eu estou aqui, gostei, consegui um trabalho, sei lá, me apaixonei, quero ficar, posso me manter? Essa situação era muito fácil de resolver com a manifestação de interesse. Hoje em dia, não existe essa possibilidade. Então, que possibilidades existem hoje em dia em Portugal? Aqui sempre teve os vistos. Você tirar um visto estando no Brasil, você chega de maneira mais segura, mais tranquila, e você passa na imigração tranquilamente sem nenhum problema. Porém, existem pessoas que já estavam em Portugal quando eliminaram a manifestação de interesse. E, claro, essas pessoas ficaram aí agora. O que é que eu faço? Eu já estou aqui e não vou poder fazer manifestação de interesse. Então, a gente tem a possibilidade, como eu falei, que o que eu estou falando não é um visto, para quem já está em Portugal, pedir uma autorização de residência por estudo. Isso é possível, porque não estou no Brasil, eu já estou em Portugal. E agora? Eu posso pedir uma autorização de residência por estudo. Pode ser um estudo técnico profissionalizante, pode ser um superior, que é que eles mais facilitam, pode ser um doutorado, um mestrado. Então, Portugal é como disse o rapaz, né? Desculpa, eu não lembro o nome dele. Anderson. Mas o Anderson. É como disse o Anderson, existe muito trabalho em Portugal, porque realmente eles precisam de mão de obra, não é uma invenção. Mas não é Portugal, é a Europa. A Europa tem uma natalidade muito baixa e muita gente já idosa que precisa ser organizada a questão das pensões, né? Então, mas eles, claro, eu acho que eles estão corretos, que eles querem uma imigração que esteja regularizada. Porém, um ministro do governo, não o primeiro, um dos ministros do governo, ele deu uma entrevista há pouco tempo, semana passada, falando que o governo já exigiu que a AIMA coloque um canal à disposição para os imigrantes, para a CPLP. O que acontece com isso? Ele deixou bem claro que os países da África, por exemplo, eles são CPLP, mas eles têm exigência de visto para entrar no país. O Brasil tem uma dispensa. E aí, esse canal estando aberto, essas pessoas vão poder pedir também a CPLP, que estava aí o canal bloqueado, não estava sendo possível pedir estando no país. Então, agora eles estão exigindo que seja reaberto esse canal para poder regularizar, porque para Portugal não interessa também que esteja tanta gente no país sem contribuir, porque agora mesmo eles ficam sem contribuir, porque eles não estão legalizados.
Aí você me perguntou, com uma proposta de trabalho, fica mais fácil para conseguir um visto de trabalho ainda estando no Brasil, é perfeito. Interessante, porque é o seguinte, um dos motivos que o primeiro-ministro alegou é que a AIMA, que é a Agência para a Integração de Migrações e Asilo, ela está com 400 mil processos pendentes. E ele falou que isso é uma coisa que é inacreditável, palavras dele. Ele falou que Portugal não pode ficar mais nessa condição, porque essa pendência lesa o país, como você colocou, o país deixa de arrecadar impostos, há um inchaço de pessoas querendo trabalhar e o mercado fica saturado. Então é por isso que eles vão realizar esse pente fino, vão ser rigorosos a partir de agora. Então todas essas medidas... Então isso é muito importante, Laine, a gente colocar, porque as pessoas que estão assistindo o mundo afora, que acompanham o programa, que quer morar em Portugal, então tem que saber que as regras mudaram. Então tem que acompanhar para não chegar no país, ser barrado de entrar, você pode não entrar no país e aí a coisa complica, a não ser esses mecanismos que a Laine colocou, mas você tem que ter uma experiência de Portugal, já tem que ter vivido em Portugal. Laine, a gente agradece muito, inclusive tem aí, vamos colocar o contato, o Instagram da empresa da Laine. Queria que você falasse da sua empresa, Laine. Aí está aí na tela. Fala sobre a sua empresa, por favor. A HF Soluciona, ela começou com a Edna, né, que é a fundadora. A Edna, que é uma pessoa que sempre teve muito... Ela sempre gostou muito de fazer trabalhos sociais e coisa dessa, e começou a ajudar imigrantes nesse sentido. Logo surgiu a questão, a necessidade de colocar empresa, por questões óbvias, que fiscais e tudo isso. E ela já não... quando ela viu que existia a possibilidade de ajudar, é uma empresa que foca muito na questão da imigração, mas não só de imigrantes que estão no Brasil e querem fazer o visto, que a gente faz visto, nacionalidade, reagrupamento familiar, também nas pessoas que estavam em Portugal e têm dificuldades com contabilidade, com advogados, enfim, a gente tem um leque de serviço muito grande para ajudar nesse primeiro momento, especialmente, porque quando você chega fora do país que não é o seu, você chega e diz assim, não, você tem que fazer o NIS, você tem que fazer o NIF, você tem que fazer a abertura de atividade para emitir recibo verde e a manifestação de interesse, que era o que era antes. E aí você chega e diz, que é isso? Que coisas são essas? Que no Brasil seria o INSS, o CPF, um MEI e uma fatura de autônomo. Mas, claro, você chega com tudo isso e complica bastante a compreensão. E uma coisa importante que você comentou agora a respeito de Portugal é a questão da manifestação de interesse. Quando a manifestação de interesse, existe esse atasco aí, esse 400 mil para ser solucionado e não tem mão de obra suficiente, e pelo menos agora eles estão vendo como vão solucionar. Essas pessoas, elas no momento que fazem a manifestação de interesse, elas estão trabalhando e estão contribuindo. Mas para ele é um prejuízo estar 2, 3 anos, 2 anos e meio, sem ter uma autorização firme para poder sair, viajar de férias por Europa mesmo. Então, a questão está aí, e a exigência é um pouco nesse sentido. E a HF o que tenta é facilitar a vida das pessoas que chegam no país. Olha, você que está vendo aí na tela, olha, o Instagram @HFSoluciona_, entre em contato, está lá a Laine, está a Edna, e elas vão orientar você, para você não cair na cilada da imigração, porque aí complica. Você está lá do outro lado e aí a coisa fica bem complicada. Laine, eu queria agradecer a sua participação. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Com certeza, muitas pessoas se orientam, vão estar mais atentas para evitar que tenha problemas quando chegar no país. Estou me referindo não às pessoas que vão a turismo, a passeio, não. Eu me refiro a pessoas que pretendem ir como turista e viver no país. Então a coisa mudou mesmo. Laine Ferreira, obrigado, viu? Dá um abraço na sua mãe, a Edna, e parabéns aí pelo trabalho de ajuda aos imigrantes. Estamos à disposição. Boa tarde. Grande abraço. Falamos com a Laine Ferreira, direto da Espanha, esclarecendo tudo o que está acontecendo no país, as situações.
A gente vai fazer um intervalo rápido, daqui a pouco eu volto conversando com o Anderson, ele vai contar das experiências dele em Portugal. Esse é o Mundo Afora, fique aí que a gente volta daqui a pouco. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Paço das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Em breve, Andradas irá receber o mais novo empreendimento da região, o Parque Liberdade. Um empreendimento totalmente remodelado pela Forte Incorporadora. O Parque Liberdade está situado na área com maior potencial de crescimento em Andradas. Com obras avançadas e empreendimento 100% aprovado, o primeiro bairro planejado de Andradas irá contar com a melhor infraestrutura para sua família. Paisagismo em todas as áreas comuns, iluminação pública em todo o bairro, ruas 100% asfaltadas, além de uma rede de água e esgoto completa para seus moradores. E o melhor de tudo, pagamento facilitado com as melhores condições do mercado. Compre seu lote em até 180 vezes direto com a incorporadora, sem consulta de crédito e sem comprovação de renda. Faça como César Menotti e Fabiano. Venha para o Parque Liberdade. Sua nova história começa aqui. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mundo afora, nós estamos batendo nessa tecla de Portugal, porque mudou. Mudou toda a política de imigração, pessoas que chegaram no país estão preocupadas, pessoas que estão com viagem marcada já, pleiteando Portugal, já teve um recuo. Está complicado, porque mudou toda a estrutura de imigração, entrou o novo primeiro-ministro, é o Luís Montenegro, ele mudou tudo. Aquela coisa, a pessoa chega com sangue nos olhos, quer mudar, um novo ministro, ele quer mostrar poder, e ele já foi na questão da imigração. E ele disse que realmente Portugal exagerou, palavras dele, no recebimento de imigrantes, e hoje o país está sem estrutura para lidar com isso. Aí você está vendo a posse do novo ministro, Luís Montenegro, quando ele tomou posse, e ele já entrou realmente já verificando a questão da imigração. Nós vamos voltar lá para Portugal, agora nós vamos para Portugal, onde está o Omar Guerreiro. O Omar é um empresário, ele realmente vai contar dessa ótica dele. O Omar realmente já tem uma outra condição de vida, já está estruturado, mas está vivenciando essa coisa de Portugal. Omar Guerreiro, bem-vindo ao Mundo Afora. Tudo bem por aí? Obrigado, Walter, mais uma vez por me convidar para participar do programa com vocês. É sempre um prazer. E realmente, né, a gente está vendo uma mudança aí na imigração portuguesa, muita coisa mudando. E a gente vê que algumas pessoas se assustaram, né? Porque muita gente falava assim, vai para Portugal que você consegue se legalizar. E hoje o governo veio com mudanças drásticas aí. Se eu não me engano, foi no dia 4 de junho. E agora a gente tem uma outra realidade em relação à imigração portuguesa, né? Só para situar você, que cidade de Portugal você está, Omar? Conta daí a localidade que você está falando aqui ao vivo para o Mundo Afora. Eu estou falando de Santarém, é uma cidade que fica próximo a Lisboa, 45 minutos aí, eu tô em Lisboa. É uma cidade que é a capital do distrito daqui, é Santarém. Santarém. Nós estamos aqui no estúdio, o Anderson. Anderson, por exemplo, quando você teve em Portugal, por exemplo, o ganho, porque o que se fala muito, viu, Omar,
é que tem pessoas trabalhando em Portugal. Olha só, gente, está trabalhando, tem o trabalho, mas não tem condições de pagar um aluguel. E essas pessoas estão morando, isso é fato, estão morando em barracas, morando em carros, né? Então, porque ela tem um ganho dela do trabalho, mas não cobre o aluguel. Então, quer dizer, é uma conta que não fecha. No teu caso, Anderson, quando você estava lá, que você trabalhava, como é que você administrava o ganho, o aluguel, você pagava aluguel, como é que foi a tua realidade? Na nossa época, a gente já morava com mais pessoas, né? Isso te ajuda bastante a você conseguir guardar um pouco mais. A parte de trabalho nossa era tranquilo em questão do financeiro, pois eu já ganhava um pouco mais do que o salário português é estipulado lá. Que hoje eu não sei, deve estar uns 800 euros o salário lá. E 900 euros. 900 euros. E devido à guerra também na Ucrânia, isso mudou muita coisa. Acabou que todo produto aumentou, aluguel teve uma alta muito grande, ao qual o salário que a gente estava ganhando não seja proporcional. Mas no teu caso, dava para pagar o aluguel, dava para se manter? Como é que foi a tua realidade? Não, no meu caso, eu tinha uma certa estabilidade. Como eu disse, a gente morava com mais pessoas, e isso te facilita a ter o teu T1, T2, que a gente chamava de quarto lá, né? Então você conseguia manter e ter uma estabilidade de fazer outras coisas lá dentro, sim. Agora, para poder estar tendo um salário do português mesmo, do salário de Portugal, e tentar fazer um arrendamento lá, eu acho que hoje está bem mais complicado. Agora, Omar, eu gostaria que você, e você que acompanha Mundo Afora, assistisse esse vídeo. Por que eu estou colocando isso? Muitas pessoas hoje estão morando nas ruas em Portugal. Tem brasileiros. E o que acontece? Elas trabalham, mas a conta não fecha, ou ela fica numa barraca, ou fica no carro. Essa é a realidade. Então tem um vídeo que nós vamos mostrar de Portugal, para você que está acompanhando o programa, ter uma noção do que está acontecendo. Isso é um fato. A gente vai ver esse vídeo agora. A noite em Lisboa é de muito trabalho para organizações de ajuda humanitária. Elas se revezam durante a semana na distribuição de comida para a população de rua da cidade, o que inclui muitos brasileiros. A nossa reportagem acompanhou a entrega de marmitas com uma equipe da Nor Fátima, um grupo formado por voluntários que recolhem doações e fazem com que elas cheguem às mãos de quem precisa. As refeições são disputadas e cada vez mais necessárias. Eu estou na Nor Fátima desde há 2 anos e noto que neste último ano há muito mais gente. E há mais brasileiros e há mais pessoas também dos países de leste. Olha, eu acho que as pessoas vêm para cá ao engano, ou seja, é aquele tipo de pessoa que vem para cá à procura de melhores condições de vida e depois que realmente que não encontra. De acordo com o levantamento, em torno de 10% são estrangeiros. Alguns, inclusive, com trabalho, mas sem condições de pagar aluguel. Nós encontramos muitos brasileiros nessa situação. Eles evitavam câmeras e entrevistas gravadas. Davam a entender, em certos casos, que era por receio do que a família no Brasil podia pensar. Eram pessoas, algumas bem jovens, que disseram ter ido tentar a sorte em Portugal e acabaram empurradas para a vulnerabilidade das ruas. Essa é a realidade. Então, sabe, a gente coloca aqui o que é fato. Eu levantei sobre isso antes de colocar esse vídeo. Conversei com alguns brasileiros que estão nessa situação em Portugal. Portanto, isso é um fato. É um fato e não há nenhum sensacionalismo. Essa é a realidade do que está acontecendo. Omar, quer dizer, a gente vê uma situação como essa, é complicado. Porque são brasileiros, são pessoas que, sabe, alinharam um futuro. Realmente a realidade se transformou num pesadelo, não é verdade? Walter, assim, muita coisa realmente mudou em Portugal. A primeira vez que eu estive em Portugal foi há 15 anos atrás
e era uma realidade totalmente diferente. Portugal era outro país e voltei agora para morar, né, há um ano atrás, e eu vejo Portugal um outro país. Você vê pessoas pelas ruas, você vê pessoas pedindo, você vê pessoas olhando o carro, como a gente vê no Brasil, esse costume, né, de pessoas olhando o seu carro e pedindo alguma moeda, algo em troca. E você já vê essa prática aqui em Portugal, coisa que você não via anos atrás. Então, assim, Portugal vem mudando muito. Como você falou, tem pessoas morando em barracas nas ruas. E as pessoas falam: eu prefiro morar numa barraca do que ter que pagar um arrendamento muito caro, ou ter que dividir o arrendamento com várias pessoas dentro da mesma casa. Então, Portugal realmente está numa situação muito crítica, porque muitas pessoas vieram e aí eles também se aproveitaram, né? Se tem muita procura, eles podem subir o preço do arrendamento, porque as pessoas vão ter que pagar a todo custo, porque você precisa de uma casa para poder morar, não é verdade? Só para você entender a realidade do que acontece com muitos brasileiros e a realidade do Omar. O Omar morou nos Estados Unidos. Quando ele voltou para Portugal, agora ele veio estruturado, ou seja, ele não depende de Portugal para sobreviver, ou seja, na questão de ganho, né? Omar, eu gostaria que você explicasse o seu trabalho para quem está te acompanhando agora. Como você mencionou, Walter, eu morava nos Estados Unidos e também passei por subemprego nos Estados Unidos logo que cheguei, mas graças a Deus eu e minha esposa a gente encontrou uma outra fonte de renda. Hoje a gente tem uma empresa que a gente vende na Amazon americana e hoje em dia se transformou na nossa principal fonte de renda, porque a gente pode fazer isso em qualquer canto do mundo. Inclusive a gente começou a ensinar brasileiros a ter esse mesmo tipo de trabalho, né? Porque a gente quer pregar essa liberdade, que você possa trabalhar em qualquer lugar do mundo, basta a internet e um computador. E depois de a gente se estruturar, a gente aplicou para um visto português, e depois do visto sair, que a gente veio para Portugal. Então eu falo para todo mundo: quem quer vir para Portugal, venha estruturado, procure um visto, não venha de qualquer forma, porque isso aí pode custar caro para você, como a gente está vendo aí, né? Muitas pessoas nas ruas, muitas pessoas sem trabalho. E só para completar uma coisa, Walter, que eu acho que é bem importante falar, tá? Eu vi em um noticiário que aqui em Portugal agora eles vão estar, o governo vai multar empresas que contratem imigrantes que não têm documento, tá? E essa multa vai ser em torno de 5 mil euros a 19 mil euros. Então, agora, com certeza, vai ficar muito mais difícil do imigrante que não tem documento de conseguir um emprego aqui em Portugal. Agora, uma fala do primeiro-ministro, Luís Montenegro, ele diz o seguinte, que ele está montando uma polícia, assim, várias equipes que elas vão atuar nas ruas. Está vendo aí, esse é o primeiro-ministro Luís Montenegro. Quando ele ganhou, ele assumiu, né, o cargo de primeiro-ministro, ele está sendo ovacionado pelos seus apoiadores. E esse mesmo primeiro-ministro, ele diz o seguinte, que essa polícia, essas equipes, elas vão fazer abordagem nas ruas. Se de repente eles detectarem uma pessoa suspeita que pode não ter documento, sabe aquelas abordagens? Então, essas pessoas podem ser abordadas por esses policiais que vão ser treinados para realmente detectar pessoas que estão em condições de ilegalidade em Portugal. Quer dizer, gente, é um assombro. Tem pessoas que estão assustadas em Portugal, brasileiros que chegaram esse ano já para delinear todo um futuro, e a coisa travou. Travou porque essas novas medidas mudam as regras do jogo, e a gente está colocando isso aqui no mundo afora com muita propriedade para que você saiba o que está acontecendo, tenha noção do que é Portugal hoje na questão de imigração. Omar, assim, muito boa a sua participação, viu? Sempre esclarecedora. Eu quero muito agradecer você trouxe informações muito precisas, e eu quero contar com você para você tiver informações de Portugal
o Mundo Afora está aberto para que você nos informe aqui de tudo que acontecer, viu? Com certeza, precisando, é só entrar em contato que no que for possível eu vou estar ajudando e trazendo informações. Algumas vezes eu não tenho tanta propriedade, né? Mas no que eu puder estar ajudando, vai ser um prazer, tá? Omar Guerreiro, empresário, muito bem sucedido, morou nos Estados Unidos, hoje está em Portugal com a esposa. Sucesso para você aí. Obrigado aí por essa entrevista, viu? Muito obrigado, Walter. Eu que agradeço, viu? Grande abraço. Pois é, gente, aqui tem aquela história. Se para Portugal tem pessoas que estão nessa dificuldade, como que é a visão de quem vai a Portugal a passeio? Uma brasileira chegou em Portugal, a Maria Pinheiro, ela mora nos Estados Unidos e ela fez um vídeo sobre Portugal. Isso, na verdade, essa é uma outra ótica, é uma outra realidade. A gente tenta ali para passeio, ver as belezas de Portugal. E na região que ela chegou, ela mandou esse vídeo e o Mundo Afora mostra para você. Vamos ver? Portugal, Viana do Castelo. Olha a igreja. Olha lá a igreja de Santa Luzia, lá em cima. Mercado Municipal, pavilhão esportivo. Ok, lá atrás está o Carlos Gomes, meu cunhado. Olá. O Evaristo está dirigindo. Viu lá, ó, turismo. Hoje o barco agora é um turismo, não? Para as pessoas visitarem. Antigamente era um barco hospital. Meu nome é Maria Pinheiro, estou passeando aqui em Portugal. Eu estou em Viana do Castelo, que fica aqui no norte de Portugal. Aqui tem uma lojinha brasileira aqui, ó, porque aqui é uma cidade pequena, norte de Viana do Castelo, chama aqui. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui da cidade, ok? Comércio, restaurante, lojinhas, tudo. É muita padaria, né? Muito turista, francês, espanhol. Mas é um lugar legal, viu, Walter? Quem não conhece Portugal deve vir, viu? Muito bom. Eu sempre venho aqui, né? Quando posso. Eu gosto muito daqui. As casinhas tudo antigas. As lojinhas. João, Maria Pinheiro, mostrando aqui para o mundo afora, lá uma parte de Portugal. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com o Anderson. A gente vai mostrar um vídeo incrível. Você vai ver a Dança das Águas em Dubai, um espetáculo visual mais visto em todo o mundo. Para quem vai em Dubai, e o mundo afora traz esse espetáculo para você, imperdível. A gente volta daqui a pouco. Até já. Bem-vindo ao Implar, o primeiro e único hospital odontológico de Minas Gerais. Há mais de uma década, nossa equipe de mestres e doutores tem proporcionado tratamentos odontológicos de excelência. Nosso centro cirúrgico de ponta, com médico anestesista e todo o suporte de um hospital, garante a segurança em cada procedimento. No Implar, a ciência se une à excelência para transformar vidas e sorrisos. Junte-se a nós para uma experiência inovadora em tratamentos odontológicos. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo, e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Paço das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem!
Em breve, Andradas irá receber o mais novo empreendimento da região, o Parque Liberdade. Um empreendimento totalmente remodelado pela Forte Incorporadora. O Parque Liberdade está situado na área com maior potencial de crescimento em Andradas. Com obras avançadas e empreendimento 100% aprovado, o primeiro bairro planejado de Andradas irá contar com a melhor infraestrutura para sua família. Paisagismo em todas as áreas comuns, iluminação pública em todo o bairro, ruas 100% asfaltadas, além de uma rede de água e esgoto completa para seus moradores. E o melhor de tudo, pagamento facilitado com as melhores condições do mercado. Compre seu lote em até 180 vezes direto com a incorporadora, sem consulta de crédito e sem comprovação de renda. Faça como César Menotti e Fabiano. Venha para o Parque Liberdade. Sua nova história começa aqui. Esse é o programa Mundo Afora, a gente aqui falando dos acontecimentos. E lá nos Estados Unidos, sempre quando você vai, a pessoa está retornando ao Brasil, dá aquele saudosismo. Eu, pelo menos, as minhas viagens, quando eu vou, faço meu trabalho nos Estados Unidos, e na volta você vem no carro, reflexivo, pensando em tudo que aconteceu. E é um momento, assim, muito interessante, né? A volta para o Brasil, o que você vivenciou nos dias que você esteve lá nos Estados Unidos. E o Charles é um estudante de medicina e ele relatou exatamente esse momento. Ele estava no carro, voltando para o Brasil, e aquele saudosismo, porque ele foi visitar o irmão que mora nos Estados Unidos. Então ele marcou esse momento, a volta, que todo mundo que vai para os Estados Unidos, seja para passeio, seja para visitar a família, tem esse insight, esse momento de reflexão, aquela coisa, estou voltando para o Brasil. É um momento muito especial que o Charles traduziu muito bem. E ele estava a caminho do aeroporto ontem, ele estava em Nova York, ele mandou esse vídeo para a gente. Vamos ver esse momento do Charles. Olá a todos, eu sou o Charles, eu sou de Poços de Caldas, atualmente resido em Goiânia, onde eu curso medicina, me formo no final do ano, no final agora de 2024, se Deus quiser. Eu estou aqui nos Estados Unidos, no estado de Nova York, visitando a minha família, e estou gravando esse vídeo aí para mandar um oi, mandar um salve para todo mundo. Nesse momento também estou com meu irmão, Nério. Manda um alô pro Brasil, Nério. Oi, povo brasileiro. Manda um alô para Poços de Caldas. E aí, Poços de Caldas. Aquele é o Christopher, meu sobrinho. Manda um alô pro Brasil, Christopher. Oi, Brasil. Esse é o momento assim de despedida. Estou gravando já, saindo já em sentido ao aeroporto, que eu já vou agora embarcar, destino para o Brasil. E sempre muito bacana, né? Visitar a família. É a segunda vez que eu venho aos Estados Unidos. Eu vim em 2022 e agora em 2024 venho pela segunda vez. Sempre muito bacana. Passeamos, divertimos, consegui ir à praia. Bastante calor nessa fase aqui nos Estados Unidos. É um período de férias das crianças também, então pude curtir muito as crianças. Fomos em alguns pontos, Estátua da Liberdade. Sempre muita coisa para fazer aqui. Muita coisa diferente do Brasil também. Matar aquela saudade é sempre maravilhoso, porque é uma distância enorme, não é sempre que a gente consegue estar junto. Também mando um abraço forte aí pro programa Mundo Afora, um abraço aí, Walter Alvarenga, continue fazendo esse trabalho incrível aí, para que esses laços, a partir do seu trabalho entre Brasil e Estados Unidos, continuem sendo mais estreitados, né? Que um trabalho gigante, um trabalho muito importante para essa galera. Então, novamente aí, um abraço Brasil, um abraço para todo mundo. Manda aí um tchau pra galera. Tchau, Brasil. Tchau, Poços de Caldas. Um abraço. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Um abraço pra todo mundo aí. Fiquem com Deus, gente. Charles, é isso aí. Um abraço pro Charles. Com certeza já está no Brasil. Valeu pelo vídeo. E o Roberto Trevisan, cantor, compositor, sempre fez um show sensacional agora para a comunidade brasileira, na maior festa junina fora do Brasil, que aconteceu lá em Nova York, a cidade de Monverno. Tinha mais de 20 mil pessoas. Ele cantou, fez um sucesso. E ele realmente está preparando um novo vídeo, mas sempre homenageando algumas celebridades. E ele tá, nesse novo vídeo, ele homenageia a Rita Lee. Vamos ver o vídeo que ele mandou para a gente lá de Nova York.
É isso aí, a galera que segue a gente no programa Mundo Afora do nosso grande amigo Walter Alvarenga. Um abraço a todos aí em Poços de Caldas. E não deixem de assistir o novo vídeo em homenagem a Rita Lee. É isso aí, galera. Essa homenagem a Rita Lee, rainha do rock and roll. Parabéns, Roberto Trevisan, pela sua iniciativa. Nasceu uma estrela no rock and roll, Rita Lee, estrela guia. E hoje todos a chamam padroeira da liberdade. Canta comigo o rock and roll no infinito. Dança comigo juntinhos no paraíso. Muitas vezes ouvi no rádio você cantando o rock and roll, o seu legado para sempre em nossos corações. Canta comigo o rock and roll no infinito. Dança comigo juntinhos no paraíso. Essa homenagem a Rita Lee, defensora dos animais, e que sempre será chamada padroeira da liberdade. Canta comigo o rock and roll no infinito. Dança comigo juntinhos no paraíso. Mais uma vez, obrigado, Rita Lee, por ter nos proporcionado com a magia do rock and roll. O Brasil te ama. Nasceu uma estrela no rock and roll, Rita Lee, estrela guia. E hoje todos a chamam padroeira da liberdade. Canta comigo o rock and roll no infinito. Dança comigo juntinhos no paraíso. Essa homenagem a Rita Lee, defensora dos animais, e que sempre será chamada padroeira da liberdade. Canta comigo o rock and roll no infinito. Dança comigo juntinhos no paraíso. Canta comigo o rock and roll. Pois é, você viu aí o Roberto Trevisan, Rita Cadillac. Por que a Rita Cadillac aparece nesse vídeo? Porque na vida real, antes da Rita Lee falecer, eram amigas inseparáveis, né? Então, o Roberto homenageou a Rita Lee, convidando a Rita Cadillac, que era uma grande amiga em vida da Rita Lee. Bom, é o seguinte, vou mostrar um vídeo incrível. Dubai tem a dança das águas, é imperdível. Todas as pessoas que vão para Dubai se encantam, porque é um momento mágico. E o Mundo Afora traz para você, nesse vídeo incrível, a dança das águas em Dubai, nos Emirados Árabes. E quando acontece esse momento, tudo para, os turistas, porque é um momento muito fantástico, onde as águas elas dançam num sincronismo com a música. E a gente separou esse momento para você. Vamos ver?
Vídeo incrível, Dubai, muito fascinante esse espetáculo. Mas voltando para o nosso convidado aqui, Anderson, retomando o assunto Portugal, você que morou lá, o que Portugal representou para você? O que você aprendeu com o país? O que aconteceu? O que marcou naquele país para você? Walter, eu falo assim, por a gente ser brasileiro e acabar saindo daqui, a cultura é diferente, a segurança é algo assim formidável, né? Você pode andar tranquilamente pelas ruas à noite lá que você tá seguro, nada acontece. O transporte, a parte da, como eu posso falar, pública, né? Isso. O transporte público, o fácil acesso que você tem em qualquer lugar ali, tanto de Portugal quanto na Europa inteira, com baixo custo para poder tá viajando, conhecendo outras culturas, outros lugares. Eu acho que isso a gente tinha que pegar um pouquinho de lá e trazer para o nosso país, né? É um país muito acolhedor, isso daí com certeza. Tanto a quantidade de imigrantes que tem lá é muito grande, né? E é um país assim que se aparecer a oportunidade, estou lá de novo, com certeza. É um país que eu carrego no coração pelas coisas que eu vi, pelas coisas que eu passei. E eu acho que é isso. É um abração gigantesco aos amigos que eu fiz lá, até as pessoas que me deram trabalho lá. E estou aí à disposição para o que você precisar sempre. E Portugal está no coração. Isso é mais importante. Eu queria fazer um agradecimento especial a Di Ferreira, que veste o apresentador. A Di Ferreira há mais de 25 anos vestindo Poços de Caldas e região, os homens elegantes, lá tem ternos, gravatas, toda uma linha de colete. E tem uma promoção. Lá você compra um terno e ganha uma gravata. Fala com o Ferreira, com toda a equipe da Di Ferreira, que você vai ter um atendimento especial. E você vai ver a linha de ternos Oxford por apenas R$ 249,90. Cores, tamanhos, enfim, aquela história. Quem fabrica, quem produz, pode vender mais barato. E é isso que a Di Ferreira faz. Está aí o telefone 37147989. Se você for para uma festa de casamento, for casar, ou algum evento esportivo, não assim, enfim, uma festa, vá lá na Di Ferreira e você vai ter todo o atendimento. Gente, a gente está na reta final do Mundo Afora. Obrigado, viu, Anderson, pela sua participação. E sucesso, tomara. Se você voltar para Portugal, você venha nos contar aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E estou aí sempre. E você é design gráfico, Eu sou design gráfico aqui em Poços de Caldas hoje. Ok, então. Pois é, a gente chega na reta final. Eu queria agradecer a nossa equipe de trabalho, o Adriano Aranda, o Vitor Emese, o Juscelino, enfim, a supervisão do Marco Guedes, toda uma equipe que trabalha para que a gente, o Silvano Alves, enfim, para a gente fazer um programa bem interessante. E eu vou deixar você com o vídeo da Índia, convidando amanhã, ou seja, nesse domingo, dia 7, às 4 da tarde, estreia o especial Índia aqui para a TV Pós. Gente, é imperdível. O país asiático que nos ensina muito. Eu vou deixar aqui esse trailer da Índia para você sensibilizar e amanhã acompanhar junto com a gente essa estreia muito especial. Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau.
Hello, Namaste Brasil. Kamagani. Sou brasileiro, Namaste.